Hoje escolhi uma passagem da Escritura que está no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo trata daquele trabalho que o Espírito Santo conduziu o evangelista Filipe a fazer junto ao carro no qual andava o eunuco da rainha de Candace, que lia o profeta Isaías sem, entretanto, entender o que estava lendo. Filipe se aproxima, então há toda esta história de como Filipe o evangelizou, como ele pediu o batismo, e encerra dizendo que ele voltou, que ele seguiu o seu caminho jubiloso, e o Filipe volta para o trabalho que ele fazia em Samaria. Essa história se inicia, a bem da verdade, no final do capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado. E o jovem Saulo de Tarso assistia ao apedrejamento do Estevão e nada fazia, nada fez. E depois daquele apedrejamento, quando eles foram sepultar o Estevão, surgiu naquele contexto uma grande perseguição à igreja nascente. Então, Filipe o capítulo 8 começa falando desta grande dispersão, dessa caminhada que os discípulos acabavam fazendo por conta de fugir da perseguição naquele centro de Jerusalém. E, ao fugir, eles iam dispersos por toda Judeia e por toda Samaria. E entre os dispersos havia um chamado Filipe, que era um evangelista. E chegando na cidade de Samaria, ele pregava, anunciava o evangelho, e a Bíblia diz que ele pregava realmente a figura de Jesus Cristo como Salvador. Então, muitos sinais e maravilhas eram feitos por ele, através dele ou por meio dele. Então, cegos ficavam vendo, coxos andavam, paralíticos eram curados, espíritos imundos eram expelidos, e grande alegria acontecia. Então, a vida do Filipe ali, ao que parece, era marcada de um grande sucesso de evangelização. As multidões estavam unânimes em que ele era um instrumento poderoso de Deus. Mas olha só como as coisas acontecem. Paralelamente a isso tudo que acontecia em Samaria, havia do outro lado um homem que tinha ido a Jerusalém para a adoração, participar do ato de adoração. Ele fora lá para esse evento de adoração. Era o eunuco, o chefe mor da rainha de Candace, era um homem importante no reino da rainha lá. E depois, nesse momento, ele está voltando de Jerusalém. Ele está indo para a sua cidade de retorno à Etiópia, que ficava na África. E ele, então, desce de Jerusalém para a faixa de Gaza. E era uma estrada que, embora fosse uma estrada com bom movimento, naquele momento a estrada estava deserta. Naquela ocasião, a estrada era uma estrada deserta. E ele ia no seu carro, no seu transporte, lendo o profeta Isaías, exatamente no que a gente chama hoje de o capítulo 53. Então, olha o que aconteceu. O Espírito Santo chama o Filipe e diz: eu quero que você vá para uma estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, e esta estrada está deserta. Agora, interessante, a Bíblia diz que o Filipe levantou-se e foi. Olha que coisa interessante quando você olha uma pessoa como Filipe, evangelizando numa grande cidade, tendo resultados extraordinários, vivendo um momento particularmente expressivo do seu ministério. Muitas pessoas se convertendo, as multidões se aglomerando em torno desse mover de Deus na cidade de Samaria. Mas o Espírito Santo vai lá e fala com ele, segreda o seu coração: eu quero e preciso usar a sua vida, a sua instrumentalidade. Quero que você deixe esse contexto em que você se encontra e que você vá para a cidade, para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Eu tenho uma obra especial para você no meio daquela estrada. Filipe não questionou. Ele podia ter dito: mas, Senhor,
Eu estou aqui sendo tão bem-sucedido nesse ministério, com tantas vitórias, com tantas bênçãos, com tantas coisas especiais, e eu vou sair daqui agora, deixar tudo isso aqui e ir para uma estrada deserta? Será que não é um desperdício da força evangelizadora? Mas o Espírito de Deus não estava preocupado com os questionamentos de Filipe, e, aliás, Filipe nem os fez, porque eu acho que ele já estava acostumado a saber que quando Deus tem um propósito, é melhor que a gente siga o propósito de Deus, porque no propósito de Deus está o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E preste atenção no que aconteceu. Quando Filipe se levanta e vai, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu a aproximar-se do carro em que viajava o eunuco. Ele aproxima-se do carro e vê que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E ele então faz uma pergunta. Ele pergunta assim: entendes tu o que lês? É compreensível para você o que você está lendo? Aí o eunuco responde para ele: como é que eu vou entender se não houver quem me explique? Então ele sobe, assume lugar ao lado do eunuco no seu transporte, e então o eunuco pergunta para ele: de quem diz o profeta aqui nesse texto? Ele diz de si mesmo ou de algum outro? Filipe então pega aquela escritura e começa a explicar tudo o que deveria ser explicado para chegar à pessoa de Jesus Cristo. E ele então lhe anuncia Cristo. O eunuco entende a mensagem, compreende a mensagem e, mais importante, ele aceita a mensagem. E, ao aceitar a mensagem, eles estão caminhando pela estrada deserta e há ali uma interrogação do eunuco. Eis aí água, que impede que eu seja batizado? Parece que a caminhada foi longa e deu tempo de Filipe apresentar grande parte do evangelho, terminando até no fato que o batismo estava ali para que ele pudesse ser batizado. Ele diz assim: eis aí água, que impede que eu seja batizado? Então, olha a posição do Filipe: nada impede, é lícito, se tu crês de todo o coração. E então ele dá o seu testemunho de fé, ele diz assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então entraram na água e ele foi batizado. E o Espírito Santo conduz para o seu destino final, que era a Etiópia, e a Bíblia diz que ele segue jubilosamente o seu caminho. E o mesmo Espírito agora conduz o Filipe de volta a Samaria, que era exatamente o lugar onde ele estava sendo um evangelista muito bem sucedido. Aí nós temos 3 coisas importantes a considerar. E aqui eu quero escolher um tema para a nossa meditação hoje, que seria: as tuas mãos dirigem o meu destino. É como se eu dissesse: Deus, Senhor Deus, as tuas mãos dirigem o meu destino. E nós vamos ver as mãos de Deus dirigindo os destinos de Estevão, que foi apedrejado, as mãos de Deus dirigindo os destinos de Filipe, as mãos de Deus dirigindo os destinos do eunuco e as mãos de Deus dirigindo o seu destino, ou os seus caminhos. Então vamos pensar nisso nos próximos minutos e já concluímos ao final, dizendo e comprovando juntamente consigo que, pela fé, crendo, as mãos do Senhor estarão sobre a sua vida e dirigirão a sua vida como tem dirigido as vidas de milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, primeiramente, as mãos de Deus dirigiam a vida do Filipe. O Filipe não chegou a ser o evangelista que era por acaso. Ele foi fruto de uma obra de Deus na vida dele. Ele foi fruto de uma experiência profunda com Deus. Porque ninguém chega a uma unção como a de Filipe por acaso. Só chega a esse nível de espiritualidade, só chega a essa profundidade de relação com Deus e com essa autoridade espiritual aqueles que, de fato, têm uma intimidade, uma comunhão muito profunda com o Senhor. E este parecia ser o caso do Filipe. Observe, quando ele sai junto com os demais perseguidos, dispersos,
e a Bíblia diz que eles iam por toda parte anunciando a palavra, ele se destaca. E o que eu gosto de ver é que Filipe não aparece aqui como alguém que está choramingando porque perdeu alguma coisa, choramingando porque está sendo perseguido, choramingando porque alguma coisa não era do jeito que ele gostaria e que ele ia ter que começar uma vida nova num lugar diferente. Filipe não tem essa sensação de perda. Filipe não tem essa sensação de destruição e de derrota. Filipe, ao contrário disso, ao chegar em Samaria, ele brilha como luz num mundo cheio de trevas. Ele brilha fazendo refletir a obra de Deus poderosamente naquele lugar. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível de organizar-se no meio das dificuldades e das adversidades e das perseguições e tribulações de toda a ordem. E elas entendem que Deus está presente na vida delas, tanto que elas passam por essas dificuldades e continuam pregando o evangelho, testemunhando e, às vezes, realizando obras maiores do que aquelas que elas realizavam anteriormente. Então, Filipe é esse modelo de indivíduo que não se quebra quando as circunstâncias adversas aparecem. Ele parece que se reveste de um poder novo, de uma autoridade nova, e supera aquilo que para outros poderia ser uma destruição e um fim de carreira. Para ele era um novo começo. E olha só que o trabalho dele lá em Samaria vai produzir uma extraordinária bênção. E ele sai de lá vitorioso. E no meio desse sucesso todo, chega o Espírito Santo e diz: Filipe, eu quero usar a sua vida numa estrada deserta. Ele poderia ter aí outra vez uma posição difícil, uma revolta, uma chateação, um aborrecimento. Afinal de contas, Senhor, eu já passei por uma dificuldade, já passei por uma perseguição, já passei por uma luta grande, e cheguei aqui, as coisas estão indo tão bem, agora o Senhor quer me tirar para uma estrada deserta. Mas ele não falou nada disso, porque, na verdade, o mais importante para o Filipe não era se ele estava em Jerusalém, não era se ele estava na Judéia ou em qualquer lugar, não é se ele estava em Samaria. O importante para ele era estar no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus o queria. E quando nós percebemos que o lugar mais seguro para nós é o lugar, é o centro da vontade de Deus, é estar nas mãos do Senhor, perseguições são transformadas em oportunidades, em bênçãos. Imagina a vida do José do Egito, que passou por tantas perseguições, por tantas adversidades, por tantos problemas. Imagine só o que aconteceu com ele. Em cada momento ele transformava a dificuldade numa oportunidade, transformava a perseguição numa vitória, transformava o local onde ele foi aprisionado numa oportunidade de sobressair-se com a mão de Deus sobre a vida dele. E, aliás, a Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre José o tempo todo. É isso que faz a grande diferença numa vida como José, numa vida como Filipe, que, a despeito das adversidades e das circunstâncias contrárias, eles prosperam, superam, conseguem dar a volta por cima e saem ainda mais fortalecidos. Esse foi o caso de Filipe. Mas ele não desobedece a Deus, ele não questiona. Ele sabe que a matemática de Deus é diferente. Às vezes, para ele, a multidão era muito importante. Aos olhos humanos, a multidão era muito importante. Mas aos olhos de Deus havia algo mais importante. E olha que agora nós passamos para o fato de que as mãos de Deus dirigiram a vida do Filipe, até ali estava dirigindo, mas as mãos de Deus estavam dirigindo uma outra vida. E era exatamente aquela vida que estava dentro da estrada deserta. Era a vida do eunuco, que vinha de Jerusalém. O que ele tinha ido fazer em Jerusalém? Qual era o trabalho dele, o caminho dele, que ele foi fazer em Jerusalém? Se você prestar atenção, diz que ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então, já tinha no coração dele a inclinação da espiritualidade, da busca de alguma coisa transcendente. Ele já ia buscar o conhecimento de Deus, ou quem sabe já tinha ele a inspiração de fazer isso no seu coração. Tanto que, ao vir de lá para a Etiópia, que ficava na África, a região onde ele servia a rainha de Candace, ele trazia o profeta Isaías, ele trazia a escritura do profeta Isaías.
Então ele já era feito a leitura da palavra, já era feito a leitura da revelação. Mas só que tem que ele estava no seu transporte lendo, mas não entendia. E aqui nós temos algumas coisas, algumas lições importantes a tirar. A mão de Deus estava sobre ele, ele estava lá adorando, ele veio. Olha só o cuidado de Deus com aquele indivíduo no meio de uma estrada deserta. Há poucos anos atrás eu li um folheto curioso que chamava, o título era Perdido na Multidão. Era uma multidão de pessoas e no meio havia uma pessoa, um indivíduo, e uma seta indicando para ele, e o texto dizia, perdido no meio da multidão. Às vezes a gente pode estar dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um transporte qualquer, e centenas de pessoas estão ao nosso redor. Mas, às vezes, na intimidade do nosso coração, nós estamos solitários, sozinhos, vazios. E, às vezes, até incompreendidos, porque toda aquela multidão talvez não se importem conosco, talvez não se preocupem conosco, talvez não sintam a nossa dor. Outro dia estava lendo a biografia de Oprah Whitney, e ela, aquela que faz aquele programa de talk show famoso, e ela estava dizendo que o que mais importou na juventude dela, quando ela se sentia muito perseguida e muito desqualificada até pelo racismo que ela enfrentou, ela disse que o mais importante foi ela saber que alguém se importava com ela. Então, isso faz uma diferença grande quando você sabe que alguém se importa com você, que alguém tem cuidado com você, que alguém se interessa por ajudar, por cuidar de você. Agora, imagine quando aquele eunuco estava ali, sabe quem é que estava se importando com ele? Sabe quem é que estava interessado na vida dele? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para aquela estrada deserta, e lá dentro daquela estrada deserta, ele viu aquele homem com a palavra de Deus nas mãos, mas confuso, indeciso, sem saber o significado daquela palavra. E olha então o que Deus faz. Diz assim, eu vou chamar o meu melhor evangelista, vou chamar o meu evangelista que está pregando para a multidão, vou chamar o meu evangelista que está fazendo uma obra extraordinária, e vou colocar este meu evangelista ao serviço, ao trabalho e aos cuidados única e exclusivamente desse homem que está comovendo o meu coração pelo seu interesse em adorar, pelo seu interesse em ler a palavra, mas pela sua dificuldade de compreender o caminho certo a seguir. Vou trazer um evangelista para ajudá-lo a compreender como ele é alvo do amor de Deus e como Deus pode cuidar dele. Talvez você possa se identificar com Filipe, que foi o grande instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Mas talvez você se identifique com esse eunuco, que foi alvo do cuidado especial de Deus. Pense comigo agora, você pode estar hoje numa estrada deserta. Pode estar hoje no meio de uma multidão, mas se sentindo profundamente solitário. Talvez incompreendido, confuso até crente com a palavra de Deus na mão, mas sem saber a vontade de Deus para a sua vida, sem saber o que Deus tem para você. E às vezes você já está até desanimado, a fé já até se esmoreceu, e você até acha que o tempo já passou e nada aconteceu, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, tudo pode acontecer, você pode estar se identificando. Eu estou faminta de afeto, de carinho, de amor, eu estou faminta de segurança, de direcionamento. Então, nesse sentido, você se identifica com aquele homem que também estava caminhando numa estrada deserta. E você, talvez, com a palavra de Deus na mão, precisa agora parar e perguntar se Deus não está cuidando de você como cuidou daquele profeta, daquele eunuco. Ora, então, Deus, quando viu o coração daquele eunuco, teve compaixão dele e mobilizou a vida de um grande evangelista para ir ajudá-lo. Talvez Deus já tenha colocado na sua vida pessoas especiais que oram por você, que intercedem por você, que cuidam de você, e você nem tem percebido isso. Talvez o seu professor de escola dominical,
talvez o seu pastor, talvez o seu colega de trabalho, talvez aquele familiar que você nem valoriza tanto, mas talvez você nem saiba que altas horas da noite ele está lá orando por você, pedindo a Deus a graça sobre a sua vida, o cuidado sobre a sua vida. Então, Deus pode usar centenas e centenas de milhares de oportunidades, pessoas e situações para abençoar a sua vida, mesmo que você não saiba disso, porque o eunuco não sabia de nada que Deus estava fazendo. Ele nem conhecia o Filipe, ele nem sabia de onde vinha o Filipe, ele só sabia que ele estava ali com a palavra na mão, mas não entendia a palavra. Então, Deus pode colocar um livro especial nas suas mãos, Deus pode colocar um louvor especial nos seus ouvidos, Deus pode colocar uma experiência de uma pessoa amiga que você vai modelar para a sua própria vida. Mas, às vezes, nós estamos tão focados no nosso problema, tão focados nas nossas dificuldades, que as pessoas chegam ao nosso redor, em vez da gente falar como o Filipe, entra no meu carro, vem comigo, caminha comigo, me ensina aqui, me explica aqui a palavra, me ajuda a entender. Mas não, às vezes a gente é meio orgulhoso, meio arrogante, meio prepotente, e deixa a vida passar, e a gente, às vezes, nem considera, nem valoriza. E aí nós vamos ficando na nossa estrada solitária, no nosso deserto triste, e Deus, às vezes, nos amando, querendo cuidar de nós, e nós com os corações fechados, com as vidas talvez chateadas, aborrecidas, às vezes revoltadas. É um tempo especial esse, você parar e olhar para aquele eunuco naquela estrada deserta. Como Deus foi abençoador daquela vida, como Deus foi cuidadoso com ele, como Deus usou a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa. Deus, ele não se engana. Ele tanto precisa de bons pregadores como Filipe, e ele precisa cuidar de pessoas tão especiais quanto o eunuco. Você pode estar em qualquer dos dois extremos. Você pode ser como Filipe, o pregador, o ensinador, o ajudador, o consolador. Você pode ser como o eunuco na estrada deserta, esperando um recurso divino que vem como resultado do cuidado de Deus sobre a sua vida particular, sobre a sua particularidade. E assim, quando houve o encontro do Filipe com aquele eunuco, coisa interessante é que eles começaram a estudar a Bíblia, começaram a entender a palavra. Quando o eunuco entende a palavra, que de fato desemboca na pessoa de Jesus Cristo, ele se converte e ele já quer ser batizado, ele já quer ser participante do corpo de Cristo, ele já quer envolver-se nessa novidade de vida. E ele então é batizado e às vezes que ele segue com alegria. Então, a estrada pode ser deserta, mas dentro da estrada deserta, Deus tem experiências poderosas para você. Dentro do seu deserto, Deus tem revelações especiais a fazer a você. A palavra do Senhor, instrumento poderoso, pode estar nas suas mãos. Abra aí no Salmo 37 e leia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a maldade. Antes, porém, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É assim que nós vamos construindo a nossa relação com Deus, e Deus vai construindo a relação dele conosco, e nós vamos nos surpreendendo de ver como a boa mão de Deus está atenta e cuidando sobre cada um de nós. As mãos de Deus dirigem os nossos destinos. Se nós ainda tivermos consciência e nos submetermos conscientemente à liderança do Espírito Santo, tanto mais vitoriosos nós seremos. Para concluir, eu quero lhe dizer, por exemplo, a experiência de Josué. Quando Moisés morreu, o Senhor Deus chamou Josué para ocupar o lugar. E Josué, então, foi habilitado pelo Senhor para enfrentar aí as situações e conduzir o povo à entrada na terra prometida. Se você prestar atenção lá, Deus fez uma série de promessas ao Josué. Disse assim: Josué, eu vou ser com você, eu vou ser com você no seu caminho, eu vou te abençoar, você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, você vai
olhar para a palavra da minha lei, vai olhar pelos meus ensinos e vai andar prudentemente. Tudo quanto você fizer vai prosperar, José. Eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, nem vou te desamparar. Ser forte, José, ser corajoso, não tenha medo. Você não vai estar sozinho na caminhada. O eunuco não estava sozinho, embora aparentemente ele estivesse só, mas Deus estava olhando por ele, cuidando dele e providenciando situações que pudessem ajudá-lo a vencer. Deus é o Deus de toda provisão. Mesmo que você não perceba, mesmo que você esteja confuso no meio de uma estrada deserta, mesmo que você esteja com dificuldade de compreender a sua Bíblia, mesmo que você não esteja conseguindo orar direito, o Espírito Santo intercede por você até com gemidos inexprimíveis. Olhe agora para os céus. Seja grato a Deus. Deus se importa com a sua vida. Deus está com você no meio da estrada deserta. Deus está consigo no meio da noite mal dormida. Deus está consigo no meio das suas angústias, tristezas, frustrações, decepções. Não se deixe abater pelas situações que você tem vivido ou viveu. Nutra-se da fé que vai abençoar a sua vida para a novidade que Deus tem para você nos dias futuros. Seus dias futuros serão dias melhores. A Bíblia diz assim, diz o Senhor, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos para vos dar um futuro e uma esperança. Creia nisso. E a terceira menção lá que a Bíblia fala é que o Espírito Santo estava conduzindo tanto a vida do Filipe quanto a vida do eunuco. E esse mesmo Espírito Santo conduz a sua vida. Entenda isso. Coloque a sua boa e abençoada cabeça debaixo da mão de Deus e deixe que Ele traga para você revelações, como Ele trouxe para Paulo. Coisas inefáveis, que às vezes nem é lícito dizer tão grandes. E o Senhor há de conduzir a sua vida através das suas caminhadas, através dos seus caminhos, das suas dificuldades e lutas. Você não está só. Ninguém está só. O Senhor está com você. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente nas dificuldades e nas tribulações. Deixe o Espírito Santo pegar a palavra e conduzir a sua vida em toda a verdade, usando a palavra. E preste atenção nos recursos que Deus vai colocar ao seu lado. E você vai ser muito grato, porque você vai ser mais do que vencedor. Que Deus te dê uma abençoada caminhada. Estamos juntos aqui para fazer esta palavra chegar ao seu coração. E espero que através desta palavra que chegue e encontre espaço no seu coração, através do seu coração, ela possa ir além e abençoar outras pessoas. Assim como o Filipe abençoou a vida do eunuco, e o eunuco foi como crente abençoar a vida de centenas de outras pessoas, assim sua vida hoje abençoada pode se tornar um vaso de bênçãos para muitas outras pessoas. É assim que o reino de Deus avança, é assim que o reino de Deus cresce. Um grande abraço, Deus o abençoe e vamos seguir em frente, porque o Senhor nosso Deus caminha conosco. Amém.